O Centro de Comunicação Social do Exército apresenta a Vídeo-Revista do Exército número 50. A Operação Pampa 2005 foi um grande exercício combinado coordenado pelo Ministério da Defesa, do qual participaram a Marinha, o Exército e a Força Aérea. Desenvolvido nos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, no período de 10 a 20 de outubro, teve como objetivo adestrar as Forças Armadas no planejamento e na execução de operações combinadas de guerra convencional. Serviu ainda para avaliar, entre outros, os trabalhos de Estado-Maior, os procedimentos operacionais de comando e controle e de apoio logístico. O comandante do Exército, General Albuquerque, visitou a região do exercício, a partir de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Naquela cidade, o General Albuquerque conheceu as instalações do Comando do Teatro de Operações Sul, onde assistiu a uma exposição sobre a Operação Pampa, proferida pelo Comandante Militar do Sul. Em seguida, percorreu as seções do Estado-Maior Combinado. Acompanhou ainda os trabalhos de planejamento no Centro de Operações do Comando da Força Terrestre. No Campo de Instrução de Santa Maria, o CISME, o comandante do Exército acompanhou os trabalhos do Centro de Aplicação de Exercícios de Simulação de Combate, o CAESC-2, onde encontrava-se a Direção de Exercício, composta por militares da 3ª Divisão de Exército. O CAESC possibilita que as ações planejadas pelos diversos comandos participantes, nos níveis Brigada e Batalhão, possam ser executadas, e o resultado avaliado por meio de sistemas de simulação desenvolvidos pelo Instituto Militar de Engenharia com o Comando de Operações Terrestres, o COTER. Ainda no CISME, o General Albuquerque esteve no Centro de Operações Táticas, COT, da 6ª Divisão de Exército, e nos postos de comando das brigadas da 6ª DE. Na manhã seguinte, o comandante do Exército deslocou-se para Bagé, Rio Grande do Sul. Naquela região estava desdobrado o COT da 3ª Divisão de Exército. O comandante assistiu a uma explanação feita pelo comandante da 3ª DE e percorreu as instalações do Centro de Operações e da Direção de Exercício, encerrando sua inspeção. A Operação Pampa envolveu cerca de 12 mil militares de diversas regiões do país, integrantes das 3 Forças Armadas. O Exército empregou, além de tropas do Comando Militar do Sul, militares da Brigada de Infantaria Paraquedista, da Aviação do Exército e da Brigada de Operações Especiais. Foram utilizados meios modernos de simulação de combate e de comando e controle,
o que foi possível pelo emprego de sistemas de comunicações táticas e estratégicas eficientes. Operação Pampa, Exército, Marinha e Força Aérea, adestrando-se no planejamento e na execução de operações combinadas de guerra convencional e preparando-se para o cumprimento do seu dever constitucional de defesa externa. Mais amor e carinho, vamos dar ao mundo infantil. Há 44 anos, uma semente de fé e amor era plantada. O fruto que colhemos hoje se traduz numa realidade mais digna para quase 100 mil pessoas em todo o país. Isto é, responsabilidade social. Instituto CAPEM de Ação Social, valorizando o ser humano na direção de um mundo melhor. Os antigos colonizadores das terras que correspondem ao atual território do Brasil, os holandeses, ingleses e portugueses, demonstravam preocupação com a região amazônica e decidiram construir um cinturão de fortalezas fortes e fortins para a defesa da região contra a cobiça dos estrangeiros. De 1599 a 1802, foram edificadas 35 instalações, todas artilhadas com canhões e estruturadas em baterias de artilharia. Desdobravam-se desde a foz do rio Amazonas em direção ao interior da região, seguindo a calha dos principais rios, até os marcos fronteiriços com os países do norte e noroeste da América do Sul, incluindo-se o território da Guiana Francesa. Da foz do Grande Rio, próximo à cidade de Belém, seguindo para o oeste e sul, temos como principais edificações que representam a presença histórica da artilharia na Amazônia, o Forte do Presépio, na margem direita do rio Amazonas. A Fortaleza de Macapá, na margem esquerda do rio Amazonas. O Forte de Mariocai, depois Fortaleza de Santo Antônio de Gurupá, na ilha de Gurupá. Os fortes Orange e Nassau, na margem esquerda do rio Xingu. O Forte de Pauxis, junto à cidade de Óbidos, na faixa mais estreita do rio Amazonas. O Forte de São José da Barra, na confluência dos rios Negro e Solimões, onde hoje se localiza a cidade de Manaus. O Forte de São Joaquim, na junção dos rios Branco e Tacutu, em Roraima, próximo à fronteira com a antiga Guiana Inglesa. O Forte de Marabitanas, no Alto Rio Negro, no município de Cucuí, próximo à fronteira com a Venezuela. A Fortaleza de São Francisco Xavier de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. O Forte do Príncipe da Beira, na margem direita do rio Guaporé, em Rondônia, próximo à fronteira com a Bolívia. E a Fortaleza de Santarém, ou Fortaleza dos Tapajós, em Santarém. Em 1865, o comandante do 1º Regimento de Artilharia a Cavalo, Tenente-Coronel Emílio Luiz Malé, na Batalha de Tuiuti, mandou construir um enorme fosso para impedir o avanço das tropas inimigas. E eles que venham por aqui não passam. Essa mensagem permanece bem viva nas estratégias brasileiras para a defesa da Amazônia. No século XX, a presença militar na Amazônia foi estabelecida por meio da instalação de quartéis da Força Terrestre em pontos estratégicos da região, inicialmente vocacionados como postos avançados de vigilância e depois transformados em peças de manobra, com os batalhões de infantaria de selva. São estruturados e empregados dentro de uma doutrina de operações na selva, desenvolvida pelo Comando Militar da Amazônia e fundamentada em peças de manobra da arma base. Faltava uma doutrina de emprego do apoio de fogo às operações em ambiente de selva.
Em outubro de 1988, uma bateria do 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista, empregando obuseiros de 105 mm Otto Melara, desloca-se do Rio de Janeiro para a região de Rio Preto da Eva e efetua pela primeira vez tiros de artilharia de campanha na Amazônia. A doutrina de emprego do apoio de fogo às operações em ambiente de selva dava os primeiros passos. Era o Exército Brasileiro buscando soluções para uma eficiente estratégia de defesa da região amazônica. Em 1995, por ocasião da Operação Tarauacá, sob a coordenação do CMA, são feitas experimentações do emprego da artilharia de campanha em ambiente de selva. A nossa Operação Tarauacá está sendo uma excelente oportunidade para realizarmos novamente esse tiro de artilharia na selva, que servirá para confirmar mais uma vez a técnica e a tática do apoio de fogo às operações na selva. Isso nós já testamos em 88 a parte técnica e em 1989 a parte tática. E agora essa operação vai confirmar a experiência realizada anteriormente. Uma bateria de obuses de 105 mm Otto Melara do 8º GAC Paraquedista é empregada e realiza tiros embarcados de balsa e de praia de rio. Muitas observações e acertos foram realizados para serem utilizados em operações futuras. O tiro foi um sucesso total e tivemos a comprovação e não temos mais dúvida do apoio de fogo às operações na selva. Isto servirá para a nossa doutrina, para a nossa seção de doutrina do Comando Militar da Amazônia, para a doutrina do Estado-Maior do Exército, na criação dos grupos de artilharia de selva. Na década de 90, surgem as primeiras organizações militares de artilharia de campanha de selva na região amazônica. São criados o 33º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva em Boa Vista e a primeira bateria do 23º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva em Marabá. Posteriormente, dentro do projeto de reestruturação da Força Terrestre, o 33 GAC de Selva é extinto. O 10º GAC é transferido de Fortaleza para Boa Vista e transformado em 10º GAC de Selva. E a primeira do 23 GAC de Selva é extinta. O primeiro GAC AP, Regimento Floriano, é transferido da cidade do Rio de Janeiro para Marabá e transformado em primeiro GAC de Selva. Iniciam-se sob orientação do M e coordenação do Comando de Operações Terrestres e do Comando Militar da Amazônia as experimentações doutrinárias com sucessivas definições sobre a melhor forma de realizar o apoio de fogo em operações em ambiente de selva. As primeiras experimentações realizadas no final da década de 90 e no início do novo século levaram a algumas definições de como operar em uma região de características bem diversas, onde as vias de ligação eram os imensos rios, não havia postos de observação e os objetivos a defender estavam bem afastados entre si. Hoje o Exército Brasileiro tem uma doutrina para o emprego da artilharia de campanha de selva. Essa doutrina de defesa da Amazônia, ela existe para duas situações. Uma do combate convencional e outro do combate de resistência. Em ambos os casos, a artilharia é fundamental para apoiar as operações. E eu vou explicar por quê. Esse combate de selva, seja num ou noutro tipo de operação, ele transcorre normalmente em função das grandes localidades na selva. Aí é que é o foco das operações. Tem importância também na Amazônia as vias de acesso, sejam as terrestres, as estradas, como as fluviais, os rios. E também artilharia a empregada com o objetivo de deter, de impedir, de dificultar o movimento através dessas vias de acesso.
Então a artilharia, ela é fundamental, tanto na defesa, como eu falei, como na conquista dessas localidades. Todos esses alvos a que eu me referi são alvos altamente compensadores para o emprego da artilharia. O GAC de selva é estruturado em baterias que podem tanto utilizar o obuseiro de 105 mm como o morteiro de 120 mm de alma raiada como armamento pesado. A topografia utiliza com prioridade o sistema GPS. As comunicações utilizam prioritariamente o rádio. A logística é utilizada empregando os meios aquáticos e aéreos para operacionalizar a sistemática de ressuprimento. O grupo de artilharia de selva e alguns grupos de artilharia leve, eles possuem morteiro, ou devem possuir um morteiro. Cada um desses armamentos tem as suas vantagens. O morteiro 120, o próprio calibre 120, possibilita um poder destruidor muito maior do que o 105. Então, às vezes, até pela natureza do alvo, nós optamos pelo emprego do morteiro 120. Os alcances são semelhantes. O morteiro, ele executa somente o tiro vertical, enquanto que o obuseiro, ele permite o tiro mergulhante e o tiro vertical. Vimos lá na selva, por exemplo, para um transporte em helicóptero, é melhor o morteiro porque, como carga externa, ele é mais leve e possibilita uma maior autonomia para o helicóptero. No entanto, para entrar numa voadeira, num barco do tipo voadeira, nós vimos lá também, ele não pode ser desmontado, enquanto que o obuseiro, ele é desmontado em vários fardos, possibilitando colocá-lo no fundo da embarcação, dando estabilidade, etc., o que não aconteceria. Então é muito bom essa versatilidade, quer dizer, teremos um grupo com possibilidade de, em função da missão, do alvo e do transporte, da facilidade de transporte, nós podemos selecionar as peças de morteiro ou os obuseiros, ou então atuar o grupo como um todo de forma centralizada, utilizando os dois tipos de material. O apoio de fogo às peças de manobra nas operações em ambiente de selva é realizado pelos grupos de artilharia de campanha de selva, orgânicos das brigadas de infantaria de selva, com suas baterias atuando de forma centralizada ou descentralizada. Essas ações, dependendo da situação, são desenvolvidas por meio de operações ribeirinhas ou aeromóveis. Nas operações ribeirinhas são empregados meios fluviais para o transporte do pessoal e material, como a embarcação base de grupo, a embarcação patrulha de grupo ou as embarcações menores, chamadas voadeiras. O armamento pesado, obuseiro de 105 mm Otto Melara, dependendo das características do meio utilizado, pode ser transportado montado ou desmontado. As ações de apoio de fogo nas operações ribeirinhas constam de reconhecimento de posição de artilharia, deslocamento fluvial, ocupação da posição, realização das missões de tiro, elevação 280! Quarta peça, elevação 280!
e mudança de posição. Nas operações aeromóveis são empregados helicópteros para o transporte de pessoal e material de artilharia. O deslocamento do armamento pesado obuseiro de 105 mm Otto Melara pode ser feito montado como carga externa ou desmontado como carga interna da aeronave. As ações de apoio de fogo nas operações aeromóveis constam de reconhecimento de posições de artilharia, deslocamento aéreo, ocupação da posição, realização das missões de tiro. Terceira peça pronta! Terceira peça pronta! Certo! Segunda peça pronta! Segunda peça pronta! Certo! Primeira peça pronta! Primeira peça pronta! E mudança de posição. O subsistema de observação de tiro utiliza postos de observação terrestre, bem como a observação aérea. A meu comando! Certo! Azimute 250! Concentração Alfa 02! Peça pronta! Peça fogo! Devido às características da região amazônica, a observação aérea é a mais aconselhável. A logística do GAC de selva é feita empregando meios fluviais ou meios aéreos. Nas ações aeromóveis empregam-se o helicóptero para o transporte de pessoal e material. As áreas do sistema logístico dos grupos de artilharia de campanha de selva utilizam o próprio ambiente da floresta para a montagem dos pontos de distribuição e suprimento das diversas classes logísticas. A Amazônia é brasileira. São os brasileiros que têm a obrigação de administrá-la e defendê-la. Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, de conquistá-la e mantê-la.
muito bom. Minha família. Mais um pouquinho eles crescem, se formam. É a vida deles, mesmo se eu não estiver mais aqui. Plano Mais Vida CAPEM. Qualidade de vida é tudo o que você e a sua família merecem.